COG, eu faço parte do grupo 9 e o nosso grupo desenvolveu o projeto básico, que é o projeto de automação de janela deslizante. Se trata da automatização do fechamento de uma janela para impedimento de intrusão de água pluvial em ambientes domésticos. Fazendo uma contextualização rápida acerca da necessidade, essa necessidade foi identificada porque a entrada de água pluvial por janelas abertas acaba acarretando riscos sanitários, como o aparecimento de mofo nos ambientes domésticos, e danos materiais aos equipamentos eletrônicos e aos móveis que estão presentes naquele cômodo que apresenta a janela aberta. Bom, no estudo de viabilidade 1 e 2 foram propostas diversas soluções, e essas soluções foram analisadas aqui no projeto básico com base em uma matriz de decisão. As 3 soluções que passaram por essa fase foram as 3 que aparecem na tela. A primeira é um produto com motor de passo, baterias, fuso trapezoidal e estrutura metálica. Depois nós temos o produto com motor elétrico, baterias, rodanas de borracha e estrutura metálica. E a última é um dispositivo com cabo tensionado. Foram propostos alguns critérios, esses critérios receberam pesos e depois a gente compôs uma matriz de decisão. Os critérios são esses que aparecem na tela. O primeiro é o tempo de instalação, seguido da durabilidade dos materiais, o preço, o valor investido, a segurança e a estética e integração com o ambiente. Com base nessas análises, a gente atribuiu notas ponderadas às soluções e chegou nesses resultados. Em primeiro lugar, com maior nota, a gente teve o produto com motor de passo e fluxo trapezoidal, depois as rodanas de borracha e, em última posição, o cabo tensionado. Fazendo uma análise da matriz de decisão, dos critérios e das notas que a gente obteve, nós chegamos à solução escolhida, que é o produto com motor de passo, baterias, fosso trapezoidal e estrutura metálica. Com base nisso, a gente selecionou os componentes dessa solução. Os componentes que aparecem na tela são os componentes eletrônicos e de transmissão de movimento principais do nosso dispositivo. Então, nós temos um sensor de água, um driver, um conversor, um Arduino Nano, um pacote de baterias, uma chave que vai servir como botão para acionar o dispositivo manualmente, um fuso trapezoidal e um motor de passo. A montagem do dispositivo na janela ocorre com o fuso trapezoidal vai estar unido por uma união por chaveta com o motor de passo. Nós vamos ter 2 mancais, um que vai estar fixo à folha móvel da janela e um que vai estar fixo ao batente e à esquadria. E aqui nas fotos a gente tem a montagem sem a estrutura metálica externa, que vai abrigar todos esses componentes. Bom, aqui a gente tem um vídeo, então é possível perceber que o mancal que está fixo à esquadria móvel da janela vai correr pelo fuso e a velocidade angular que é atuada no fuso vai acabar se transformando no movimento linear para permitir o fechamento da janela. Com isso, a gente criou um protótipo e realizou alguns ensaios experimentais para validar os parâmetros que a gente tinha definido até então. Bom, falando agora sobre o nosso protótipo, a gente resolveu fazer em escala reduzida e simplificada toda a nossa solução, tanto a janela quanto o mecanismo de abrir e fechar. E para isso a gente usou perfis de alumínio, cantoneiras de impressão 3D, porcas e parafusos M4 próprios para o perfil de alumínio. Para simular a janela a gente usou uma chapa de acrílico de 4 milímetros e a gente substituiu o motor de pasta por um servo de rotação contínua, por simplicidade. Além disso, a gente usou uma rosca e um cubo seguidor de PLA também, por impressão 3D, pela facilidade de obtenção. Sobre o controle, a gente usou um Arduino para controlar o mecanismo. Ligado no Arduino está um botão para controlar a parada da janela e um sensor de chuva para iniciar o movimento. Aqui a gente tem um esquema elétrico do que vai acontecer. Basicamente, o sensor de umidade fala para o controlador, o Arduino, se detecta água ou não. E se estiver detectando água, ele manda o servomotor fechar a janela. E assim que não estiver mais detectando água, o servomotor abre a janela até o fim. Todos os componentes estão listados aqui. E é assim que ficou o nosso protótipo final. Ele é alimentado por um notebook, mas podia ser uma fonte externa também. Aqui a gente tem um vídeo do funcionamento da solução, do nosso protótipo, quero dizer. Basicamente, quando o sensor detecta que está chovendo, ele detecta se tem água no sensor,
O servomotor gira o fuso e isso arrasta a janela para até que ela fique na posição de fechada. Quando o sensor para de detectar a água, ele entende que parou de chover e aí o servo gira no sentido contrário e abre a janela novamente, como estava antes. Bom, sobre as conclusões que a gente tirou após construir o nosso protótipo, um dos principais testes que a gente queria fazer é a sensibilidade do sensor de umidade. A gente testou ele sobre várias condições, com contato com o dedo, com papel molhado, água, poeira, combinação de poeira com água, a posição do sensor, e a gente chegou em algumas conclusões, as principais sendo que, mesmo exposto à poeira, o sensor é bem efetivo, o que é bom porque ele vai estar exposto ao ar livre, a gente pode confiar nele. E tanto na posição horizontal quanto vertical, a orientação da placa de sensor, ele é capaz de identificar se tem água ou não, e isso facilita a montagem e prova que o nosso sensor é competente, que ele realmente consegue detectar a água. Sobre o funcionamento do mecanismo de atuação linear, ele funcionou perfeitamente, mesmo com as peças de impressão 3D, que têm tolerâncias piores e superfície mais rugosa. Então a gente considera que não haverá problemas na solução real, e se não houve no protótipo. O código de funcionamento do protótipo era bem básico, mas é o que na prática aconteceria na solução. E ele funcionou também perfeitamente, então a gente validou esse código, que o mecanismo também é capaz de realizar o que a gente quer. E todos os componentes eletrônicos conseguiram comunicar entre si perfeitamente. Não houve em nenhum momento um dado errado que foi passado e ocasionou que a janela fechasse no momento indevido. Então a gente considera que os componentes eletrônicos são compatíveis entre si. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.